Planos de saúde estão obrigados a cobrir testes sorológicos para o novo coronavírus. Prazo para entrega da declaração do imposto de renda termina em menos de 24 horas. Ex-patroa da mãe do menino Miguel, que morreu ao cair do alto de um prédio no Recife, presta depoimento. Inquérito deve ser concluído nessa semana. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Uma chacina durante uma festa junina na zona norte do Rio de Janeiro deixou 5 mortos. Uma menina de 10 anos está entre as vítimas. Testemunhas contaram que 4 homens chegaram de carro e começaram a atirar. 12 pessoas foram baleadas, 5 delas morreram. Entre as vítimas está a Rayane Lopes, de 10 anos. Ela estava na festa com o pai e foi atingida no peito. Uma das sobreviventes do ataque gravou um vídeo ainda no hospital. Eu tomei 3 tiros na mão, já operei, o outro dedo também, onde a bala ficou alojada. Graças a Deus, eu ganhei um livramento de Deus, para a honra e glória do Senhor, eu estou viva. Tive uma perda, mas Deus é comigo. Logo, logo estou em casa. A polícia acredita que o crime tenha ligação com uma disputa de território entre traficantes. 2 jovens que estavam na festa seriam os alvos do ataque. É muito prematuro ainda afirmar se esses 2 homens, filhos do criminoso morto, do Tida, estariam envolvidos nessa disputa. O que se pode afirmar é que eles estavam naquela localidade e eles podem ser, sim, um dos alvos do ataque. Bom, ainda de acordo com a polícia, os criminosos já estão sendo identificados, só que não é possível fazer buscas na região agora por causa de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe operações no Rio de Janeiro durante a pandemia. A ex-patroa da mãe do menino Miguel, que caiu do 9º andar de um prédio no Recife, prestou depoimento. Sari Corte Real chegou à delegacia por volta das 5h30 da manhã, antes do início do expediente por questão de segurança. A primeira-dama de Tamandaré saiu 6 horas depois, sob forte escolta policial e sem falar com a imprensa. Houve protesto e princípio de tumulto. O depoimento dela era o último que faltava para a conclusão do inquérito, cujo prazo encerra nesta quinta-feira. O caso aconteceu no último dia 2 de junho. Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu de uma altura de 35 metros ao ficar sob os cuidados de Sari. A mãe dele estava passeando com o cachorro da patroa. Em São Paulo, 7 armas de policiais militares suspeitos de participação no assassinato de Guilherme Guedes, de 15 anos, foram apreendidas para a perícia. Pelo menos 2 pertencem ao sargento Adriano Fernandes de Campos, preso temporariamente por ser o principal suspeito. Ele é apontado pela investigação como o homem que aparece neste vídeo com o adolescente na noite do crime em 14 de junho. Guilherme teria sido confundido com um assaltante. Um segundo policial já foi identificado e é procurado. Os planos de saúde estão obrigados a cobrir os testes sorológicos agora para o novo coronavírus. O exame é indicado, lembrando, a partir do 8º dia de sintomas e detecta a presença de anticorpos depois da exposição ao vírus. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, para garantir a cobertura, o paciente tem que apresentar quadro de gripe, tosse ou dificuldade respiratória. É necessária ainda a requisição formal de um médico. O Hospital de Campanha do Pacaembu, na capital paulista, encerrou as atividades nesta segunda-feira. A unidade foi montada para atender pacientes só com Covid-19. Segundo a Prefeitura, a taxa de ocupação da unidade, que foi inaugurada no início de abril, vinha caindo já nas últimas semanas e, por isso, a decisão de desativá-la. O hospital atendeu 1.512 pacientes, com 3 mortes. O total gasto com o espaço foi de 23 milhões de reais. Dona Nilza e seu Nélio foram os últimos pacientes e tiveram alta nesta segunda-feira em clima de festa. O governo de São Paulo anunciou uma multa de R$ 500 para as pessoas que descumprirem a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais públicos. O governador João Dória, do PSDB, diz que o objetivo é prevenir a propagação do novo coronavírus. A partir do dia 1º de julho, estabelecimentos que permitirem a presença de clientes sem máscara também poderão ser multados em R$ 5.000 por pessoa e em cada infração. A fiscalização será feita pela Vigilância Sanitária do Estado e dos municípios e pode contar com o apoio da Polícia Militar.
O atual índice de pessoas que utilizam a máscara regularmente no estado é de 93% e na capital 97%. Dória também disse que o dinheiro das multas será revertido para a doação de alimentos. O estado anunciou ainda que a meta até o final de julho é ter 3 mil novos respiradores no sistema público. São Paulo registrou 144 mortes a menos nessa última semana. O Comitê de Saúde do Estado afirma que há estabilidade no número de internações, mas que enquanto não houver vacina, o uso de máscaras e o distanciamento social são as únicas formas de prevenção. O governo aguarda agora a aprovação da Anvisa para iniciar a terceira fase de testes clínicos da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com um laboratório chinês. Vamos ver agora como é que anda o enfrentamento à Covid-19 em outros 2 estados. Em Minas Gerais, a capital Belo Horizonte retornou ao estágio 0 de flexibilização social e atividades econômicas. Por isso, as lojas voltaram a fechar as portas nesta segunda. Empresários se manifestaram em frente à prefeitura. Eles são contra a medida. O fechamento é por tempo indeterminado e até atividades essenciais, como supermercados e farmácias, funcionarão com horário reduzido. O prefeito Alexandre Calil, do PSD, deve sancionar nesta semana também o projeto de lei que obriga o uso de máscara. A multa para quem descumprir será de R$ 100. No Ceará, 10 pacientes começaram a testar um capacete de respiração para o tratamento de casos de Covid. É um mecanismo de respiração artificial não invasivo, ou seja, sem a necessidade de intubação. O equipamento é indicado para casos mais leves ou moderados da doença. A principal vantagem, segundo os projetistas, é o custo. Enquanto um respirador mecânico sai em média por R$ 70 mil, o capacete custa 300. Um modelo semelhante foi usado já na Europa com sucesso. O aparelho foi desenvolvido por uma força-tarefa que reúne o governo do estado, a Federação das Indústrias e universidades públicas e privadas. Os testes serão analisados pela Anvisa, que vai decidir se o modelo poderá ser produzido em larga escala. Vamos agora ao balanço dos casos de Covid-19 aqui no país. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 757.400 pessoas já estão recuperadas da doença. 552.400 estão em acompanhamento e o número de mortes já chegou a 58.314. E termina nessa terça-feira o prazo de entrega da declaração do imposto de renda. 27 milhões de declarações já foram entregues, só que quase 5 milhões de contribuintes ainda não prestaram contas à Receita. Quem perder esse prazo tem que pagar multa que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Agora, para quem tiver com os documentos faltando, a dica é entregar mesmo assim a declaração e aí depois ele pode fazer a retificação. O Brasil fechou 331.901 vagas de emprego com carteira assinada no mês de maio. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, foi a pior marca para o mês na série histórica que começou em 2010. Em relação a abril, houve uma melhora, com queda de 32% nas demissões. Nos 5 primeiros meses do ano, mais de 1.100.000 vagas foram fechadas. A Caixa Econômica Federal começou o pagamento do saque emergencial do FGTS. A medida é para estimular a economia durante a pandemia do novo coronavírus. Cada trabalhador poderá sacar até R$ 1.045 de contas ativas e inativas. Os pagamentos serão feitos de acordo com a data de nascimento. Nessa segunda, começaram a receber os nascidos em janeiro. A liberação para outros meses será feita a cada 7 dias. Por enquanto, os recursos vão para as poupanças digitais e só poderão ser usados para pagamento de contas. 60 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados e quase 38 bilhões de reais injetados na economia. Foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de lei de ajuda ao setor cultural, que será de 3 bilhões de reais. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência, esse texto prevê ainda o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 600 em 3 parcelas para os artistas informais. Cerca de 5 milhões de pessoas devem ser beneficiadas. O ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz prestou depoimento por videoconferência nesta segunda-feira à Polícia Federal. Foi sobre o suposto vazamento da Operação Furna da Onça em 2018. A ação investigou um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e Queiroz é acusado de operar toda a fraude na época no gabinete de Flávio Bolsonaro.
Fabrício está preso desde o dia 18 em Bangu, no Rio de Janeiro. Já ouviu falar do Rede TV Plus? É uma novidade aí que tem oportunidade de ganhar prêmios. Você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Anotou? Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. Olha só, o retorno do Campeonato Mineiro de Futebol enfrenta aí uma série de incertezas. Depois do governo de Minas Gerais vetar o estadual, a Federação de Futebol espera que pelo menos o protocolo de segurança seja aprovado nessa semana ainda. A entidade quer avançar um pouquinho já na montagem da logística, embora o torneio dificilmente volte no dia 26 de julho, como era esperado. Só que com o avanço do novo coronavírus no estado, o Centro de Operações de Emergência em Saúde já disse que nenhum protocolo seria adequado para agora, para esse momento. No Campeonato Mineiro, o campeonato está paralisado desde março, pelo menos, quando faltavam 2 rodadas só para o término da fase de classificação para as semifinais.